people, rapidinho aqui para fazer a diferença, que muita gente me pergunta sobre any, some e no. Para começar, any, some e no eu vou usar quando eu não quero usar um número, né? Então, quando eu tô falando sobre coisas que não contam, incontáveis, para começar, tá? Eles são, tipo, indefinidos, mas tem tradução, né? O some eu posso dizer, tipo, algumas. O no é zero ou nenhuma. Por que eu falo zero? Vocês vão entender. E o N é alguma ou qualquer uma, né? Então tem muitas probabilidades de tradução, vai depender muito da frase. Então vamos lá. Quando eu tenho assim, ó, uma frase que tem a palavra no, I have no money, eu tô falando que eu tenho zero daquilo. Então eu não tenho dinheiro, eu tenho zero money. Por que eu uso I have no money? Eu tenho zero dinheiro, eu tenho nenhum dinheiro. Porque em inglês é gramaticalmente incorreto negar duas vezes. Então eu não nego duas vezes, igual no Brasil, eu não tenho nenhum dinheiro. Pensa, faz sentido isso. Se eu falar eu não tenho nenhum dinheiro, quer dizer que nenhum dinheiro é uma coisa que eu não tenho. Então só pode ser alguma coisa que eu tenho ali, só pode ser um dinheiro. Uma outra quantidade de dinheiro que não seja zero. Se eu falar não tem ninguém na sala, there is nobody in the classroom. Nobody, o no também pode se juntar em algumas palavrinhas, tipo body, where, né? Então se eu falar there is nobody in the classroom, in the room, por exemplo. Há ninguém na sala. É o que há, é ninguém. Se eu falar não há ninguém, então pensa numa sala que tá vazia. Eu tô falando que não está desse jeito, que não está vazia. Então tem gente. Então eu não posso negar duas vezes. Tem algumas músicas que negam, por exemplo, Uptown Road. Nega várias vezes. Ou aquela música do Pink Floyd, né? Ó, no comecinho ela já fala We don't need no education. Nós não precisamos de nenhuma educação. Ela tem duplo sentido, porque sim, ele tá falando que se ele não precisa de nenhuma educação é porque ele precisa de um pouco. E também porque ele tá falando, olha só, né, o que tá demonstrando, não sabe nem usar o inglês correto. Né? Ou seja, ou também que não faz o menor sentido para eles ficarem falando perfeitamente, o que importa é ser entendido. Então, se você usar I don't need no education, tá errado, mas a pessoa vai te compreender, né? Mas o melhor é usar perfeitamente para você demonstrar um domínio da língua. Então, o no, ele não precisa de nenhuma negação antes. Então, se você for falar que tem zero coisas naquele lugar, você pode falar a frase na afirmativa, tipo assim, ó, I have no money, I need no help, I like no food, I spend no time, enfim, sabe? Você pode usar só o no, você faz a frase normal, põe o no lá antes da coisa que você quer falar que não tem, ou que não precisa, ou que não há, e pronto, show de bola. Se você pensar nele como zero, fica mais fácil, por isso que eu falei que você pode traduzir como zero. Ó, eu tenho zero dinheiro, tem zero pessoas nessa sala, fica muito mais fácil para você que ainda tem dificuldade de raciocinar como o americano raciocina, né? Bom, no Uptown Road, né, nessa música, ele usa o no várias vezes. Ele usa, eu não consigo lembrar a parte que mas ele usa várias vezes, eu vou procurar aqui, pra mostrar regionalismo, tipo caipirês, sabe? Que é tipo o né, o nós vai, nós vemos, nós somos, nós gostamos, nós gostemos ainda. A gente fala assim pra mostrar regionalismo, né? Peraí que eu vou procurar aqui a letra. Gente, eu falei Uptown Road, não, Uptown Funk, é outra música, nada a ver. Old Town Road, a velha rodovia, né? A velha rodovia rural, mais ou menos. Enfim, ele fala assim, ó, can't nobody tell me nothing. Can't já tá na negativa. Nobody é ninguém. Tell me, dizer-me nothing. Nada. Então tem 3 vezes negação aí. 2 com no nobody e no nothing. E uma no can't. Então, tipo, ninguém não pode. Então quer dizer que alguém pode me dizer nada. Então quer dizer que alguma coisa. Então, na verdade, eu nem entendi muito bem. Se fosse pensar gramaticalmente correto isso. Mas na imagem eu penso, ele não quer que ninguém fale nada pra ele. Então você vai ter que interpretar. Eu sempre falo que poema e música é mais difícil. Porque não exige só regra gramatical. Exige umas outras coisas que a gente às vezes não domina muito.
porque eles pensam muito diferente da gente, né? E esse Old Town Road aí já demonstra uma parte dos Estados Unidos que tem umas peculiaridades aí que deve ser estudada à parte, tá? Uma aula de cultura. Bom, o N. O N é a mesma coisa do no quando usado numa frase negativa. Então, se apareceu o not anteriormente, ou never, alguma outra palavra que negue, né? Então, por exemplo, se eu tô falando assim, ó, I don't like any sugar, eu não gosto de qualquer açúcar. Aí tá certo. Então, se você quer, você pode negar essa frase de duas maneiras. I like no sugar, ou I don't like any sugar. Então, ou eu nego lá no no, ou eu nego lá no don't. Pode ser o isn't, o aren't, qualquer auxiliar negativa. Qualquer not também. Vou tentar usar uma com never, que é a outra palavrinha que nega, né? I never drink any soda. Eu nunca bebo qualquer refrigerante. Se eu falar I never drink no soda, pode dar duplo sentido. Eu nunca bebo zero. Eu nunca bebo. Eu nunca bebo zero refrigerante. Eu nunca bebo zero. Então quer dizer que eu bebo refrigerante. Pronto. Definido. E depois vem o some, né? O some, ele é usado para afirmativas. I like some people. Eu gosto de algumas pessoas. Oh, there are some people in my party. Tem algumas pessoas na minha festa. Ele é um indefinido, a quantidade indefinida, né? Por exemplo, eu posso falar tem 3 maçãs na minha geladeira ou tem algumas maçãs no bolo. There are some apples in the cake. Ou there are some apples in the fridge. Posso falar na geladeira também, né? Se eu não contei, se eu não sei exatamente. Mas ele mais é usado para as coisas que eu não conto mesmo, tipo grãos, né? Líquido, pó, né? Essas coisas eu não costumo contar. Então, there are some... a pessoa é alérgica, né? Nuts, a nozes. Oh, there are some nuts in my cake. Don't eat that. Tem alguns nozes no meu bolo. Não come, não, porque vai te fazer mal. Enfim, né? Então, as bases são essas. Agora, tem uma diferença entre o some e o N também para a pergunta, tá? O N na afirmativa, então, ele pode ser usado como qualquer. Na negativa, ele vai ser usado sempre quando tiver um not, ou don't, ou isn't, ou never. Uma outra palavrinha negando anteriormente, ou com never, ou com not. Pode estar o not aparecido totalmente, né? Explícito, ou not misturado com o auxiliar. Don't, isn't, aren't, shouldn't, can't, enfim, ele vai estar por ali. E o N. E ele pode usar, o N também pode ser usado na afirmativa para falar qualquer. Bring me any book, traz aí qualquer livro, vou colocar no pé da minha mesa que tá mancando. Não é um livro que eu realmente vá ler, um específico, né? Então, beleza. E o some para afirmativa, aquele mais específico, mas que eu não quero contar, enfim, indefinido. E na pergunta, né? Eu não falei pergunta ainda. Eu posso usar basicamente os 3 na pergunta. O no é meio estranho usar na pergunta. Você vai perguntar falando que não tem, né? Que não há, que não vê, que não lugar nenhum. É estranho, mas pode. Agora, o mais usado para pergunta é o N. Porque o N é o qualquer. Então, quando você faz uma pergunta querendo saber algum lugar, você não quer especificar. Se você fizer uma pergunta, por exemplo, já usando alguma palavrinha que já dá a ideia de um lugar específico, parece que está obrigando a pessoa a responder o que você quer. Então, seria um pouco deselegante eu perguntar assim, você tem aí um pouco de açúcar específico, né? Parece que eu tô falando assim, aquele açúcar sem glúten, ou aquele açúcar diet, né? Aquele adoçante, eu quero aquele açúcar lá, aquela açúcar perfeita. Então, parece que a gente tá incitando a pessoa, né? Sei lá, tá sendo rude. Então, não é legal. Então, olha, imagina assim, Can you bring me any sugar? Você pode me trazer qualquer açúcar? Então, eu tô sendo simpático e humilde de pedir qualquer uma. Agora, se você fizer uma pergunta oferecendo, aí você já não pode ser simpático e oferecer qualquer, não. Imagina se você oferece qualquer água pra pessoa. Do you want any water? Você quer qualquer água? A pessoa dá pra beber aquela água, ela vai ficar, será que ela vai trazer uma água limpa? Será que ela vai trazer uma água bebida? Será que ela vai trazer uma água pura? Será que ela vai pegar uma água que tá na geladeira há meses ou da pia?
né? Tudo bem que fora do Brasil é comum pegar água da pia porque a água é bem tratada, né? Aqui a gente já tem alguns probleminhas com o amianto dos ferros, mas também não é retirado durante a filtração, então não faz muita diferença não. Mas enfim, né? Então a gente, pra perguntar, a gente é humilde de perguntar com qualquer. Você tem qualquer dinheiro pra me emprestar? Do you have any money to lend me? Do you need, can you give me any help? Você pode me dar qualquer ajuda. Se fosse ao inverso, do you need some money? Você precisa de um pouco de dinheiro, quer dizer, é um pouco específico, né? Eu não vou te dar qualquer dinheiro. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Ou do you need some help? Você precisa de alguma ajuda? Então, para oferecer, eu uso some, para ser menos rude também. Então, é a mesma ideia de ser rude com N quando você pede e não ser rude com some quando você oferece. Agora, vamos para... são basicamente é isso, galera. Acabou. São só esses 3. Na dúvida, troca tudo por um número, se tiver como. Para some, também você pode usar o a lot of, que são muitos, né? There are a lot of people in my party. Tem muitas pessoas na minha festa. There are some people in my party. Há algumas pessoas na minha festa. Tem também, gente, as junções, né? Somewhere, algum lugar, anywhere, nowhere. Vai seguir a mesma regra. Somebody, nobody, anybody, que é pra pessoa. A mesma coisa. Então, qualquer pessoa, anybody. O somebody é alguém, nobody é ninguém. Mas o anybody, na pergunta, tem alguém aí nessa festa? Pra perguntar, vou ter que perguntar com N, porque a regra me manda perguntar com N, mas então eu não posso perguntar a qualquer pessoa na sua festa. Não é isso que eu tô perguntando. Tô perguntando se tem algumas pessoas na sua festa. Então, às vezes, você vai poder traduzir ele como alguma. A mesma coisa pra thing, né? Nothing, nada. Tem até a frase, né, célebre da namorada do Jon Snow no The Walking Dead, não. No Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. Você sabe de nada, Jon Snow. Muita gente fala, olha, você sabe nada? Você sabe nada. Porque se você não souber nada, é porque você sabe alguma coisa. E tem várias músicas, né? Tem o one também, someone é pra pessoa. Somebody, desculpa, anyone também é pra pessoa, qualquer pessoa, né? Ou alguma pessoa, dependendo da situação. E o no one, que pode ser junto com none, pode se virar none, tá? Se você for contrair. Beleza. E tem algumas, tipo some way, no way, algumas outras, né? Que você também tem, mas que são menos comuns, menos usadas. Somehow também. E a regra é a mesma, gente. Ela significa a mesma coisa, a regra só vai mudar dependendo se for pergunta, negativa, afirmativa, oferta, questão, enfim. Vou dar uns dicas de música pra vocês. Tem Somewhere Over the Rainbow, algum lugar além do arco-íris. Somewhere Only We Know, do King, algum lugar onde só nós conhecemos, né? Let's Go Somewhere Only We Know. Tem também a Old Town Road, que fala várias vezes Nothing, Nobody, enfim. Tem o Use Somebody, que é do Leon, King of Leon, se eu não me engano. You know that I can use somebody. Essa música é ótima, porque ele fala assim, você sabe que eu posso usar somebody. Ele não usa anybody. E depois ele fala assim, someone like you. Alguém assim como você. Ou seja, ele já sabe especificamente que ele quer que é ela, a girlfriend. Então ele vai falar someone like you, alguém como você, and how you know, and how you speak, do jeito que você anda, do jeito que você fala, do jeito que você age, do jeito que você pensa, né? Ou seja, alguém que seja você. Pode ser qualquer pessoa, mas que seja você. Então por isso que ele usa o some e não any. Tem mais. Procura aí some, músicas com some, any, no, vocês vão achar várias, tá? E sometimes, volte aqui algumas vezes no canal para dar um like e pedir dicas de inglês. Essa foi um pedido aí, tá? Bye, bye, pessoal!